Fala pessoal, bom dia, Números capítulo 5, hoje é o seguinte, hein? Presta atenção que são dois pontos importantes pra gente conversar, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia aqui em João capítulo 8, Colossenses 2, Hebreus 13, porque são dois pontos importantes aqui e eu tenho até 10 minutos para conversar com você, tá bom? Então já pega a sua Bíblia, pega a sua caneta aí para você anotar, marcar, porque olha só, o primeiro ponto é sobre relacionamento espiritual com o Senhor e o segundo ponto aqui é sobre a questão conjugal, marido e mulher, tá? Então se você é casado, fica nesse vídeo até o final para você entender, tá bom? Bora lá, é o seguinte, a epígrafe é: o leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Esse é o primeiro ponto. Nós já conversamos sobre isso lá em Levíticos 13, 14, 15, todos os vídeos estão aqui, então você pode assistir à vontade e principalmente pegar a sua Bíblia aí para você ler de novo, tá bom? Mas a gente sabe que a lepra representava o quê? O pecado, a separação de Deus. Então essas pessoas eram colocadas para fora do arraial. O centro do arraial era o Senhor, era a presença de Deus. E nós já conversamos sobre isso. Deus é santo, Deus é puro e Ele não aceita o pecado. Ou seja, no céu não haverá pecado, não haverá nada contaminado, nada imundo. E aqui Deus está nos ensinando esse princípio. Quer viver na presença do Senhor, quer viver na santidade do Senhor, quer viver para Ele, por Ele, busque a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. Então, isso você precisa guardar no seu coração. Essas pessoas aqui, que estavam com a lepra, tinham que sair para serem purificadas pelo Senhor, aguardar aquele tempo ali prescrito na lei, para depois retornar. Era um período realmente muito tenso, porque a lepra, como era uma doença, então realmente machucava e mostra realmente como o pecado trabalha no coração do homem. Ele é prejudicial, ele nos adoece, ele realmente nos faz separação do nosso Deus. E não é o foco. A vontade de Deus é que todos o conheçam e o busquem em espírito e em verdade. E eu quero deixar uma boa notícia para você, que você já sabe. Jesus Cristo pagou todos os preços dos nossos pecados na cruz do Calvário. E hoje eu e você nós temos liberdade para adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo. O véu foi rasgado e nós podemos conversar, se relacionar, interagir, se santificar na presença do Senhor, através da palavra de Deus, para um dia estarmos com o Senhor Jesus nos céus, pelo sacrifício dele por nós, e não nós por ele, porque ele se sacrificou em primeiro por nós, ele nos resgatou. Então, a gente precisa entender isso. Não vale a pena viver no pecado, não vale a pena valorizar o pecado. E a gente sabe que o nosso adversário, ele está aí, ao redor, com os seus demônios, espalhando tentações, mostrando pra gente caminhos que não são retos e realmente assim, muitas pessoas caem, muitas pessoas não estão nem aí, muitas pessoas não querem, tá bom, é isso mesmo, não é assim que funciona. A vida de um cristão, ela é baseada na palavra de Deus, é dia após dia servindo ao Senhor, em oração, em súplica, em adoração, em exaltação. Você precisa entender isso, pessoal. Não valorize o pecado na sua vida, valorize a presença de Deus. Você sabe muito bem algumas coisas aí que você precisa consertar, eu preciso consertar. Todos nós somos falhos e pecadores, mas nós fomos resgatados, salvos. Foi pago um alto preço por você e por mim. Então, vamos jogar fora esse pecado e buscar a presença de Deus, tá bom? Você sabe o que você tem que fazer, tá? Bom, vamos lá. Do versículo 11 até o versículo 31, Moisés vai dar uma ênfase numa situação aqui sobre a suspeita de adultério. Levítico 16, se eu não me engano, vai comentar ali sobre a questão também do homem, da mulher, do casamento. Mas aqui nesse caso seria uma prova da mulher suspeita. Então olha só, o homem naquela época tinha, entre aspas, uma dominância sobre a mulher. E se ele visse que tinha alguma coisa rolando ali entre a sua mulher e um outro homem, ele poderia colocar essa mulher à prova, a ter uma suspeita. E aí Moisés usa uma expressão muito interessante. Ele fala sobre espírito de ciúmes. Isso aqui é interessante porque, poxa, os ciúmes têm espírito, então, espírito de ciúmes. E realmente a gente vê que no mundo atual, quantas pessoas sofrem por ciúmes. E às vezes por coisas que não existem e às vezes por coisas que existem. Então a gente tem que tomar um cuidado.
O marido com a mulher tem que ter uma confiança entre eles, tem que ter uma relação íntima entre os dois, porque eles são uma só carne, tá? Então você, homem, casado com sua esposa, vocês são uma só carne. Então vocês precisam entender isso. Vocês não podem viver em suspeitas. Vocês têm que viver na santidade do Senhor. Vocês ainda assim são falhos, são pecadores, mas isso não justifica uma infidelidade. Uma infidelidade. Isso aqui realmente, quando o homem está suspeitando de uma mulher, nesse caso aqui de Números capítulo 5, mostra que realmente tem alguma coisa errada. A mulher, naquele caso, estava criando uma situação desnecessária. E hoje em dia, muitos casais passam por isso. Tanto homens quanto mulheres fazem coisas que desagradam o seu marido, a sua esposa e principalmente o Senhor. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. O casamento é uma bênção de Deus. O casamento é algo que Deus planejou para nós. Então você tem que valorizar a sua esposa, valorizar o seu esposo e se esforçar. Se esforçar. O casamento, né, lá atrás, você precisava entender que é uma ordenança de Deus para aqueles que realmente querem, né, formar uma família, aqueles para continuar uma genealogia maravilhosa, abençoada, porque os filhos, né, são flechas na mão do Senhor, são herança do Senhor. Então realmente isso é perfeito, é maravilhoso, é um plano do Senhor. Só que tem um detalhe, vamos continuar aqui, tá? O homem suspeitou, levou a mulher para o sacerdote e vai ter um ritual que Deus estabeleceu aqui. O sacerdote vai pegar uma água, ele vai escrever em um pergaminho algumas maldições, caso vai se completar esse adultério aí, caso a mulher tenha feito. Ele vai pegar o pó da terra do tabernáculo e basicamente é assim, a mulher vai ter que beber essa água. Se a mulher beber essa água e não acontecer nada, ou seja, a vergonha vai para o homem, que está suspeitando à toa da sua mulher, porque provavelmente a sua mulher estava honrando, estava fazendo as coisas certinho, mas ele foi lá e se achou meio o bambambam e viu coisa errada, aí não é, não aconteceu nada. Então ficou meio que uma vergonha para o homem. Mas se o adultério aconteceu mesmo por parte da mulher, ela vai beber essa água e o que vai acontecer? A sua coxa, versículo 21, a sua coxa vai descair e vai inchar o seu ventre. Olha só, pessoal. E se ela não cometeu adultério, ela simplesmente vai ter filhos e ela vai continuar a sua vida naturalmente. Isso aqui é muito forte, isso aqui é uma relação muito forte, porque lá atrás Deus estabeleceu esse princípio, mas e hoje? Qual que é o foco hoje? O foco é que homem e mulher têm que andar juntos e não viver em ciúmes, viver uma rivalidade dentro do casamento, de jeito nenhum. O homem e a mulher eles têm que viver em parceria, em companheirismo, em amor um ao outro. Tá? Se uma situação como essa de ciúmes acontece aí no seu lar, na sua casa, você tem que tratar primeiramente na conversa, você tem que realmente ver os pontos que você está falhando, como homem, como mulher, você tem que resolver. Não adianta ficar tentando achar isso, achar aquilo, não adianta, tá? Então toma cuidado com isso aí, que às vezes você está sentindo e às vezes não é. Mas, né, se realmente aconteceu alguma coisa, se você foi infiel por algum motivo, agora é a hora de você se resolver com a sua mulher, resolver com o seu marido e criar coragem, porque assim como você foi lá e fez a besteira, agora você tem que resolver, como um homem, como uma mulher de Deus. Esse que é o princípio aqui, tá bom? E as passagens que eu comentei, João capítulo 8, é aquele perdão de Jesus para a mulher adúltera, tá? Isso daqui é muito importante, porque todos os pecados são perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o adultério, ele é perdoado para o Senhor. E Jesus mostrou claramente isso em João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, para aquela mulher adúltera, onde aqueles homens queriam, os fariseus, né? Eles queriam apedrejar aquela mulher por conta da lei, mas que realmente Jesus fala, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, Jesus a perdoou, e aí é claro que uma situação de adultério requer a confiança de volta, requer um perdão do homem para a mulher, tem muita coisa envolvida, mas saiba que Deus é o Deus de perdão, é o Deus de amor, e o Espírito Santo pode trabalhar no seu coração e no coração da sua mulher e do seu esposo, então coloque isso aí, tá? Não fica já falando assim, acabou, já era, chega, não sei o quê. Calma, toma cuidado, avalia toda a situação, avalia a história de vocês, avalia todo o tempo que vocês estão juntos, avalia as atitudes um do outro e vocês vão entender isso, tá bom? Depois eu quero que você leia também Colossenses capítulo 2, Hebreus capítulo 13, que faz essa relação também, onde Jesus ele paga as nossas dívidas, nos perdoou e ele quer que a gente se perdoe também em algumas situações, né, que a gente passa na nossa rotina, principalmente no casamento. Nós não somos perfeitos,
nós somos imperfeitos, mas nós seguimos um Deus perfeito. E se você buscar a presença de Deus, você vai santificar o seu casamento, você vai purificar o seu casamento pelo Espírito de Deus, tá bom? Sei que não é fácil, mas corra atrás da palavra de Deus, que Ele vai instruir você no caminho certinho, tá bom? Nos vemos no capítulo 6. Um grande abraço, Deus abençoe.